Felicidade é uma vibração intensa da vida que em determinado momento faz com que eu sinta que vale a pena ter vivido e estar vivo, segundo Mário Sérgio Cortella. E aí, jovem bíblico, tudo bem com vocês? Eu sou o Dionei. E eu me chamo Renato. Estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar sobre felicidade na concepção dos filósofos. Lembrando que a gente não é filósofo, a gente não é professor e a gente vai apenas abordar alguns assuntos que os professores falam sobre felicidade na visão filosófica. A gente vai falar nesse vídeo sobre dois filósofos muito conhecidos, que vai ser Aristóteles e Platão. Então vamos começar com o Renato falando um pouquinho sobre Platão. Então, pessoal, segundo o material que nós temos para estudar sobre esse personagem, sobre Platão, a gente pode perceber então, entender que Platão era discípulo de Sócrates. Então, com certeza, os pensamentos, a filosofia de Sócrates influenciou no entendimento de Platão. Então, segundo a história, Platão ele nasceu em Atenas, e morreu também em Atenas por volta ali de 428 a.C. e ele teve sua morte ali por volta de 347 ali antes de Cristo. E segundo o que a história nos ensina, Platão ele foi então professor de Aristóteles. Então, como o Renato já falou, o Aristóteles ele estudou na Academia de Platão. Ele nasceu por volta de 384 a.C. e morreu em 322 a.C. E ele foi um filósofo também muito influente, que também saiu da linhagem de Platão ali e aprendeu algumas coisas com ele. Só que nós vamos ver no decorrer desse vídeo que, apesar de ele ter estudado na Academia de Platão, algumas ideias sobre a felicidade eles diferem, eles acreditam de formas diferentes. A história nos conta que ele era filho do médico do rei, tá? Então ele era uma pessoa importante na sociedade da época, e acredita-se que por volta dos 17 a 18 anos ele entrou nessa academia para estudar, se tornando um grande filósofo. Também ele foi professor de Alexandre o Grande, um grande conquistador que viveu nos tempos antigos. Então, pessoal, para a gente entrar no assunto ali de felicidade dentro da filosofia, a gente precisa entender o significado de um termo. Esse termo se chama eudaimonia. Eu significa bem e demonia significa deuses ou poderes divinos. É algo relacionado a divindades. É como se representasse a ligação do ser humano com os deuses. Era isso que essa palavra queria dizer, Então, se um grego fosse falar sobre felicidade, ele não iria usar a palavra felicidade. Ele ia usar a palavra eudaimonia. Até porque os gregos não falavam português, Que é a tradução da eudaimonia. Então, eudaimonia seria isso. É como eles entendiam a felicidade, que seria a relação do homem com os deuses. Eles entendiam que precisava dessa relação, no caso o poder divino influenciando na vida deles, para que eles pudessem alcançar a felicidade verdadeira. Então, apesar da felicidade, um resumo do que eudaimonia significa ser isso, que tem muitos outros significados, os dois filósofos, tanto Platão como Aristóteles, eles usam esse termo de formas diferentes. A gente vai entender isso nesse vídeo. O Renato vai começar falando um pouquinho sobre Platão, que era mais velho, E depois eu vou falar um pouquinho sobre o discípulo dele, que foi Aristóteles. Então, pessoal, segundo o pensamento de Platão, ele via o ser humano de duas perspectivas. Para Platão, o ser humano ele é dualista, ou seja, o ser humano ele tem duas formas de se relacionar com o mundo, E isso, com certeza, isso aí é notório para todo mundo, Através do que? Através dos sentidos e através das nossas ideias. Para Platão, existe dois mundos, então. Existe o mundo físico, o mundo onde a gente consegue ter um contato com o mundo através dos nossos sensores, vamos dizer. Então, na visão de Platão, nós somos divididos de duas formas. O mundo das ideias, que é dentro da gente, a nossa alma, o que a gente pensa, o que a gente entende. E o mundo exterior. No caso, a gente tem um contato com o mundo exterior através dos nossos olhos, do nosso ouvido, pelos, vamos dizer assim, sensores do nosso corpo. Nós conseguimos ter contato com esse mundo. Então, para Platão, a gente consegue ser feliz quando a gente passa a conhecer mais a gente mesmo. Ou seja, a gente passa a ser feliz quando a gente nos aproxima do mundo das ideias. Então, para Aristóteles, a vida não pode ser tomada como por instinto, como os animais. Eles simplesmente são o que são, fazem porque é o instinto deles.
Nós somos seres racionais e somos seres pensantes. E a nossa felicidade não vai depender de nós mesmos. Ela depende também do mundo de fora. No caso, não é como a visão de Platão, que acredita que a felicidade está dentro de nós, basta a gente se descobrir. Não, ele entende que você precisa que o ao redor esteja de acordo com o que você precisa para a felicidade ser alcançada. Quando a palavra eudaimonia é traduzida para o português, ela se torna felicidade. Ou seja, é um termo que faz bem jus àquilo que Aristóteles pensa. Felicidade, no caso, é uma cidade feliz. Para Aristóteles, para você ser feliz, você precisa das outras pessoas. Não tem como você ser feliz sozinho. Se você for uma pessoa só no mundo, você não vai ser feliz. Você precisa que existam mais pessoas para produzir assim a felicidade. Então, para Platão, é fundamental que, se a gente realmente quer ser feliz, a gente precisa se conhecer. Uma frase de um grande professor, né, que foi grande filósofo, que foi até professor de Platão, que foi Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Com certeza essa frase influenciou no pensamento e no entendimento ali de Platão. Para Platão, a gente não consegue encontrar felicidade por meio dos nossos olhos, por meio daquilo que a gente vê. A gente não consegue encontrar felicidade por meio das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente toca. Para Platão, a felicidade não está nesse mundo exterior, mas está então em um mundo interior, um mundo invisível, né? Vamos dizer assim. O mundo que para Platão, na visão dele, é um mundo que é eterno e que a gente só vai conhecer realmente quando a gente morrer. Então, para Aristóteles, para que você consiga alcançar a tão desejada felicidade, você precisa usar a tal da justa medida. Você não pode ser extremista nem para a esquerda nem para a direita. Usando um exemplo bem básico. Por exemplo, no tempo de Aristóteles, como ele era filho do médico do rei, imagina só o pai dele, uma extrema direita, não estamos falando de política aqui, é claro, o pai dele, uma extrema direita, que era um médico, ele precisava ser super sério na área que ele atuava, como um médico do próprio rei. E também o extrema esquerda, que seria o bobo da corte. E o bobo da corte é aquele que trazia ali um monte de piada, um monte de brincadeira para distrair as pessoas, para produzir risos para as pessoas. Aristóteles ele entendia que para você realmente ser feliz, você precisa ser ponderado. Você não pode ser nem tão sério e nem tão bobo. Você precisa, no caso, ter esse equilíbrio. Você precisa ter uma liberdade para, em alguns momentos, você ter brincadeiras, ter momentos descontraídos, porém também existem momentos que você precisa ser sério. E se você ser somente sério, você não vai ser feliz. Se você ser somente bobo, também não vai ser feliz. Existem pessoas que às vezes são ridicularizadas, porque elas são brincalhonas demais. Para eles tudo é brincadeira, tudo não leva a sério. E essas pessoas, elas são engraçadas. Quando eu estudava até... eu lembro que alguns alunos, eles faziam um monte de brincadeiras durante a aula. E o professor falava assim para eles: as pessoas estão rindo de você, você pensa que você é o tal. Todo mundo está brincando com você, todo mundo está gostando, mas na verdade todo mundo acha que você é um bobo. E também existem pessoas que são sérias demais. Para tudo ela leva a sério lá, tudo tem que ser na regra, nunca pode passar uma vírgula do que foi determinado. Então, essa pessoa ela não dá acesso para a felicidade, ela não deixa a felicidade entrar. Então, se você ser extremista tanto para a esquerda como para a direita, você não consegue a felicidade, segundo Aristóteles. Você precisa da justa medida, você precisa ser ponderado. Então, para concluir aqui esse vídeo aqui sobre felicidade na perspectiva ali dos filósofos, uma coisa que eu acho interessante é que os filósofos, eles são pessoas contempladores. Eles são pessoas que olharam o mundo ao redor deles e pararam para pensar. É uma coisa que eu acho que está muito escasso hoje, é a gente parar para pensar. A gente hoje vivemos numa vida tão corrida, né? Uma vida cotidiana tão corrida, tão agitada, que às vezes a gente não consegue parar para pensar. E isso é muito importante. Parar para pensar é muito importante. Pensar nos seus objetivos, pensar nas coisas que realmente você quer fazer, entendeu? Às vezes a gente acorda cedo, né, Johnny, para o trabalho e acorda quase atrasado para o trabalho, vai para o trabalho, volta para casa e ali enquanto prepara a comida tá ali no Zap ou quem sabe no Instagram, né, mexendo ali, pega e volta para o trabalho de novo, sai quase atrasado, né, e aí trabalha ali, cumpre ali, né, a sua
sua rotina e tal, e volta para casa, quando chega em casa, às vezes fica nas redes sociais de novo, ou às vezes vai estudar, entendeu? A nossa vida fica tão corrida, tão complexa, e a gente esquece de parar para pensar, né? É uma coisa muito importante. Platão, por exemplo, ele teve as convicções dele quando ele parou para pensar, né? Aristóteles da mesma forma. Então, para Platão, assim, olhando para a natureza, ele percebe que os animais eles são felizes quando eles cumprem ali o que o instinto deles pede para eles fazer. Então, para o ser humano ser feliz, na visão dos filósofos, né, nós somos felizes quando a gente cumpre bem aquilo que a gente foi chamado para fazer. Por exemplo, um pé de manga, né? Os filósofos olhando para um pé de manga. Qual que é o ápice da felicidade de um pé de manga? Quando o pé de manga produz a manga, né? Então a gente é feliz quando a gente cumpre bem o nosso papel. Como olhar para os animais, vamos supor, Platão olhando para os animais, né? Ele viu que os animais eles eram felizes quando eles cumpriam bem o papel deles, entendeu? E os animais, eles não possuem, no caso, o raciocínio, né? Eles não pensam, né? Eles têm os olhos, eles têm nariz, têm boca, têm os sentidos deles, mas eles não têm esse raciocínio. Então, para Platão, no caso, é necessário que o ser humano ele tenha esse raciocínio para que ele possa ser feliz. Quero saber por que quando você fala em animais você fica apontando para mim aqui. Então, para Platão, o ser humano, da mesma forma que os animais, no caso, não seria necessário, né, ele ter realmente esse contato com o mundo exterior para ser feliz. Porque, então, para Platão, nós somos felizes com algo que está dentro da gente, né, no mundo das ideias. Para Aristóteles, ele tem uma visão sobre isso um pouco diferente. Tem um termo que a gente usa, a palavra virtude. Se a gente for trazer para a palavra como a gente entende aqui na língua portuguesa, a virtude seria como alguns atributos que você tem. Mas quando a gente vai para a linguagem grega, a virtude ela teria muito mais significado. Ela significa realmente aquilo que você é, tipo assim como se fosse aquilo que você nasceu para ser. Como um animal, por exemplo, um leão nasceu para ser o rei da selva. Agora, então, o ser humano ele nasceu para uma função específica. Como, por exemplo, um jogador de futebol. Vamos falar em um Neymar da vida. Um baita de um jogador. Se pegasse e colocasse eu no lugar do Neymar, eu conseguiria desempenhar o que ele faz? Então, não daria certo. Mesma coisa, se colocasse o Neymar no meu lugar aqui, também não daria certo. Ele não saberia falar o que eu estou falando, provavelmente, a não ser que ele estudasse um pouquinho, né? Provavelmente conseguiria. Então, a gente precisa, para Aristóteles, a gente precisa então ter entender essa nossa habilidade específica. Não está falando como se fosse de vários dons, não, aquele teu talento, aquilo que você realmente é, aquilo que você nasceu para ser. E daí quando você entende aquilo que você realmente é, você precisa potencializar isso. E quando você potencializa isso, você consegue, através da união com as pessoas, você não vai ser feliz sozinho, como ele pensa, você consegue potencializando isso, conseguindo ter uma união melhor com as pessoas, uma relação com as pessoas melhor e com o mundo todo melhor. E assim você consegue ir alcançando a felicidade e cada vez aperfeiçoando mais ela, sendo cada dia mais feliz. Então, Dionísio, só para a gente conversar um pouco aqui, e como que eu faço para descobrir qual que é a minha virtude? Então, assim, quando você encontra aquilo que você, além de gostar de fazer, você é bom. Por exemplo, eu quando era criança ainda, eu vi um primo meu tocando violão. Eu me apaixonei por aquilo, achei muito show. E eu peguei, fui, comprei violão, comecei a fazer aula, aprendi algumas coisas sobre violão, mas apesar de gostar, eu não sou bom. O Renato é bom, ele dedilha o violão, faz de tudo no violão, eu não. Eu já tenho mais, sou melhor com as palavras para falar, eu sei pregar, eu sei ensinar, eu sou um bom professor. Então, eu descobri que a minha habilidade era essa. Talvez não seria a habilidade que eu queria quando eu era pequeno, porque quando eu era pequeno eu queria aprender a tocar violão. Mas depois que eu entendi que eu sou bom ensinando, que eu comecei a gostar disso mais do que tudo. Então eu entendi que eu nasci para isso. Então, agora que eu sei que eu nasci para ser um palestrante, um professor, alguma coisa do tipo, eu vou aperfeiçoar isso em mim. Se a gente voltar ao exemplo do Neymar, quando ele viu que ele jogava bem futebol, ele foi para um timinho lá, o Santos, se eu não me engano, foi o primeiro time dele, e começou lá nas categorias de base a treinar e cada dia se aperfeiçoar mais até chegar a ser um dos melhores jogadores do mundo.
Então seria isso, para você descobrir o que você nasceu para ser, você precisa através de algumas experiências e se descobrindo. Seria voltar um pouquinho sobre a visão de Platão, onde você vai se descobrir. Então você vai entender aquilo que você gosta, aquilo que você é bom e vai potencializar isso para que você alcance a felicidade. Então basicamente a felicidade na visão, na perspectiva de Aristóteles e Platão seria isso. Lembrando que a gente não é professor de filosofia, a gente apenas explanou alguns assuntos que a gente estudou um pouco e teve esse entendimento sobre esses filósofos. A gente está dando continuidade, lembrando na série sobre felicidade, a gente já gravou o primeiro vídeo fazendo a descrição do que é felicidade, então volta lá, assiste o primeiro vídeo para você também entender um pouquinho sobre o que é a felicidade numa visão mais ampla, não só da filosofia. E também no próximo vídeo a gente vai falar da felicidade na visão, na perspectiva da psicologia, o que os psicólogos pensam sobre a felicidade. Nós vamos falar sobre a linha de pensamento da felicidade na visão da psicologia positiva, tá? Então não perde o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, tá? Comenta, compartilha com todo mundo, fala, eu sou de tal cidade aí, pra gente saber até onde tá chegando os vídeos. E a gente vai ficar muito feliz com esse feedback de vocês. Então, ficou bem notório nesse vídeo que, para Platão, a felicidade está, então, no nosso interior, em um lugar chamado por ele, né, mundo das ideias. E para Aristóteles? Para Aristóteles, a felicidade vem através das experiências que temos, onde a gente lembra da justa medida que você precisa ser ponderado e também você, através das experiências, vai descobrir a sua virtude e potencializar ela para alcançar a tal da felicidade. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Abraço, pessoal. Até a próxima. Falou!